Amém. Para a palavra do dia de hoje, eu faço a leitura do Salmo, capítulo 23, versículo 2 e 3a. Diz assim: Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Essa palavra dá sequência à nossa série, a esse tema que nós estamos trabalhando desde a semana passada, onde o pastor Daniel fez a abertura do tema, nos falando sobre o Salmo capítulo 23, versículo 1, que vai nos falar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. E nos lembrava que quando nós ouvimos essa palavra, isso nos fala num contexto em que Davi, em meio às dificuldades, olhando para todo o cuidado, para todo o esforço que o pastor tinha para cuidar das suas ovelhas, que assim Deus cuida de nós. E por isso, quando nós estávamos pensando nos temas para a nossa série, a série que vai nos acompanhar até a Páscoa, nós já tínhamos outro tema na cabeça, até que diante da situação que nós estávamos vivendo, que nós estamos vivendo, e das notícias que semana após semana tem nos preocupado, tem nos angustiado, tem nos entristecido, nós chegamos à conclusão: nós estamos andando pelo vale, mas nesse vale tem um pastor que cuida de nós. E é por isso que hoje, nessa segunda semana, nós queremos falar de uma realidade de quando nós andamos no vale, que é a realidade que Davi, também olhando para esse pastor que cuida da vida dele, nos fala que no vale eu preciso de descanso. Davi vai dizer: esse pastor, ele cuida da minha vida e ele me leva para águas de descanso. Ele me restaura o vigor, ou seja, ele reconhece que Deus precisa restaurar o seu vigor, que Deus precisa conduzir ele para descanso, porque na sua trajetória ele cansa, na sua trajetória ele perde o vigor, na sua trajetória, diante do que ele vive, diante do que ele enfrenta, diante pelos caminhos que ele anda, ele precisa de descanso. Ele se sente exausto, ele perde as forças, ele se sente cansado. Não sei se você já percebeu, mas o mesmo Davi, em outro salmo, ele vai dizer: a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Exatamente nos momentos de tristeza, ele diz: quando eu estou vivendo em tristeza, eu não consigo visualizar, eu não consigo enxergar, eu vou perdendo a possibilidade de enxergar o que tem de bom ao meu redor, eu não consigo mais ver. Quando eu estou vivendo em momentos de tristeza, eu perco o vigor, eu perco a vitalidade, eu perco o ânimo, eu me sinto cansado, eu me sinto exausto. E ele vai dizer: a tristeza me consome o apetite. Até a força vai embora, o apetite de sonhar vai embora, o apetite de sustentar o corpo vai embora, e eu vou me enfraquecendo. E meus queridos, eu imagino que você, aí na sua casa que está ouvindo essa mensagem, já percebeu que exatamente hoje faz um ano que nós fechamos a porta pela primeira vez dos nossos templos. Completa um ano em que tivemos que vir para o culto online e que muitas vezes trancados em nossas casas, fomos nos assustando com as notícias dos jornais. Fomos nos assustando do que ouvíamos, víamos, daquilo que também presenciávamos, quando na rede social muitos assuntos iam nos trazendo essa realidade difícil que até hoje nós estamos vivendo. E uma realidade que eu ainda lembro, já comentei outras vezes, que a gente pensava vai ser por 2 meses e logo tudo volta ao normal. E agora faz exatamente um ano que a gente está vivendo essa realidade. E quem sabe, pensando na nossa cidade, em Jaraguá do Sul, é o momento mais crítico de todos, onde os hospitais estão lotados, onde a notícia de morte agora começa a ser notícia de gente que a gente conhece, de gente que a gente sabe o nome, de gente que a gente sabe quem é, que agora o vírus, o Covid, começa a fazer parte também
da lista das nossas orações com um monte de gente conhecida, aonde a gente vê um caos político, um caos financeiro, um caos emocional, e quem sabe você andando por esse vale agora está dizendo: eu estou cansado. Eu estou cansado das notícias, eu estou cansado desse tempo que demora a passar, eu estou cansado de não conseguir mais ter uma vista que me anime, de não conseguir restaurar o vigor com aquilo que eu estou presenciando. Eu estou cansado. Eu encontrei uma música que transmite um pouco do que é esse cansaço, uma música do grupo Rumo, um grupo criado em 1974, que o nome da música é Cansaço. E nessa música eles dizem assim: cansaço, esse sentimento infinito toma conta de mim. De um tal jeito eu procurei definir. É preguiça, incapacidade de seguir. Cansaço de tentar ocupar um novo espaço. Esse cansaço é físico e mental. Eu ando tão desanimado que nada nesse mundo me arrasta além de mim, além desse bendito cansaço. Deve ser um sentimento particular. Então, eu saí pela cidade, mas a violência dos seus dias é tamanha. Espantou a esperança que eu trouxe da última viagem, e ela foi embora. Agora eu estou vazio, cansado, sem palavras, sem imagens. Felicidade, me abrace bem forte. Eu tenho certeza que um sentimento novo vem, e não é cansaço, não é não. Essa música, uma poesia antiga, fala do sentimento e da angústia que se transmite em palavras, que se transmite em poesia, que se transmite em uma música, mas que na verdade nos faz pensar sobre esse cansaço. De um jeito que toma conta da nossa vida, que vai nos enfraquecendo para seguir, que ocupa um espaço e é um cansaço físico, é um cansaço mental, um cansaço que nos desanima, um cansaço que, se a gente sai da esfera da nossa casa e olhamos ao nosso redor, a violência, as notícias vão roubando a esperança, até que assim a gente se junta a esse clamor, se junta a essa oração, e quem sabe está dizendo exatamente hoje: eu estou vazio, eu estou sem palavras, eu estou sem imagens, eu preciso que a felicidade me abrace forte. Eu quero um sentimento novo que venha, e que não seja um cansaço, mas um sentimento de esperança. Eu imagino que Davi, diante das lutas que vivia, quando escreve esse salmo, quando diante das suas lutas precisa transmitir essa verdade, ele também entendia desse cansaço. Se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que Davi cansava diante dos relacionamentos difíceis que ele tinha, diante das batalhas que ele enfrentava, diante das perseguições que como rei ele sofria, diante do cansaço que era gerado pelo estresse na sua própria família e que ali ele vivenciava, diante dos inimigos que o perseguiam, diante dos amigos que o traíam, diante do pecado que habitava nele. Ele cansava, ele se esgotava. E quando nós olhamos para esse momento que nós estamos vivendo, é muito interessante que há muito tempo já vem indícios que nós estamos diante de uma sociedade que estava cansada, que estava exausta. O vírus, o momento do isolamento, o momento da pandemia não trouxe o cansaço para a humanidade, não trouxe a exaustão para a humanidade. Nós já somos uma sociedade marcadas por esse cansaço, marcado por crises de ansiedade, marcado por pessoas esgotadas mental e fisicamente. Tanto que em 2018, a revista Saúde da Abril, ela lançou uma matéria chamada Epidemia de Cansaço. E essa matéria dizia: o mundo está sem energia. Exatamente, eles já notavam que as pessoas, de um modo geral, estavam cansadas, estavam esgotadas. Inclusive uma escritora chamada Ana Catarina Schaffner lançou um livro chamado Exaustão, uma História. E ela mostra como esse cansaço, como essa exaustão sempre existiu. Ela vai dizer que ao longo do século XXI,
nós vivemos um tempo muito cansativo, que tudo ao nosso redor soma para que esse cansaço seja real. Nós cansamos já pela natureza da vida, pelo viver, mas nós, com os estímulos das redes sociais, com o estímulo da tela, com o estímulo de não desligar mais, com o estímulo de ter sempre uma música, com o estímulo de não parar, com o estímulo de não silenciar, nós somos uma geração esgotada, uma geração cansada. Mas ela diz, a exaustão sempre existiu. Na Idade Média, essa exaustão era chamada de assídia, e era considerada pecado. No século XIX, o nome para essa exaustão era neurastenia. Escritores famosos como Oscar Wilde e Franz Kafka também sofriam desse cansaço. Ou seja, a nossa humanidade é uma humanidade que sobrevive com energia, que busca força, que busca impulso para ter vigor, para se renovar, e nós somos seres tão limitados que depois de um dia intenso nós precisamos dormir. Dormir é uma das maiores provas da nossa limitação humana, de que nós não somos super-heróis, de que nós somos seres humanos que por mais que você faça tudo o que fizer, tenha o vigor que tiver, a força que tiver, ao final de um dia você precisa dormir. Um sono muito saudável, que a média desse sono, muitos dizem, é 8 horas por dia. E se você começa a negligenciar o sono, você sabe que isso causa o prejuízo de dia após dia você estar cansado, trazer problemas de saúde, trazer problemas para a tua vida. E uma sociedade então que precisa de descanso se encontra cansada, se encontra sem lugar para repousar, se encontra sem lugar para descansar, se encontra sem forças. Uma pesquisa feita nessa mesma edição da revista Abril, pela doutora Dalva Poiares, uma pesquisa do Ibope, fez uma pergunta para os brasileiros, aquele grupo entrevistado: quantos de vocês se sentem cansados? Você sabe qual foi a resposta? 98% dos brasileiros que responderam à pesquisa falaram que se sentem cansados, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja fisicamente, de alguma maneira. Quase toda a população diz que sente algum tipo de cansaço. E a pergunta aprofunda e diz: e quem se sente exausto? Aí o número vai para 61%. Ou seja, praticamente todos nós lidamos com alguma esfera de cansaço na nossa vida, de algo que nos cansa, de algo que nos tira as forças, de algo que nos rouba energia, de algo que a gente percebe, assim como é o tema de hoje, o tema do nosso salmo: eu preciso de descanso. Mas aí nós também vemos que tem pessoas que estão um passo além, e é muita gente que está nesse passo além, que não é mais um simples descanso que precisa, mas diz: eu estou sem forças, eu estou esgotado, eu não aguento mais. E como é interessante nós olharmos para essa palavra, e como é interessante nós pensarmos no que acontece. Nietzsche já dizia isso, o filósofo que viveu entre 1844 e 1900, ele já indicava o seguinte nesse seu escrito aqui: por falta de repouso, nossa civilização caminha para a barbárie. Ele dizia exatamente, se nós não aprendemos a descansar, se nós não renovamos a nossa força, se nós não renovamos a nossa energia, o nosso caminho é trágico. A exaustão é trágica para a humanidade, a exaustão é trágica para a nossa vida. E aí agora, quem sabe, esse é um livro que eu até recomendaria a leitura, de um sul-coreano, um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que ele vai dizer o seguinte: nós vivemos em cada época, em cada sociedade, padrões de comportamento que nós não conseguimos escapar dele, ao menos que nós façamos um exercício constante, repetitivo e consciente de análise e reflexão, que ao longo da vida vão conseguir nos transformar do tempo, da época e da sociedade que nós vivemos, dessa realidade que nós estamos inseridos. E ele diz: e nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que não é à toa que sofre com déficit de atenção, que é uma das patologias, inclusive, que mais vende remédio mundialmente, é essa palavrinha déficit de atenção. Se torna uma doença,
a capacidade de não concentrar, a capacidade de não parar, a capacidade de não ouvir, a capacidade de não silenciar, a capacidade de não descansar. Faz com que as pessoas precisem tomar muitos remédios, que as pessoas adoeçam. E ele dá só um exemplo simples, ele diz: é muito difícil se concentrar com um aparelho apitando a cada 5 segundos no seu bolso. É difícil terminar de ver um programa de TV, quando a cada 5 minutos uma propaganda entra na sua sala. E ele diz: mas o mais bizarro é como nós nos entediamos. Esse nosso agito, a nossa hiperatividade, a nossa maneira de viver conectados, ouvindo e recebendo informações o tempo inteiro, nos leva a um tédio insuportável. Quando escutamos uma música longa, a gente troca porque não aguenta ouvi-la até o final. Quando nos expomos ao sol, nós precisamos estar fazendo algum exercício, algum movimento, porque nós não aguentamos simplesmente parar e sentir o barulho do vento, e sentir a brisa, e ouvir o silêncio das águas. Quando lemos uma poesia, não conseguimos prestar atenção nas suas palavras. Quando escutamos alguém falar, ao final de uma frase não sabemos mais o que a pessoa estava falando. Quando cozinhamos, não queremos mais cortar alimentos. Queremos simplesmente um fast food, para não perder tempo diante de uma cozinha. E ele fala: quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando perdido, inquieto, se debatendo e se afundará nesta ou naquela atividade. O nome desse livro é Sociedade do Cansaço. E esse alerta do autor é um alerta muito importante. Ele diz: quando nós vivemos nessa agitação, ela vai nos roubando o lugar onde nós nos fortalecemos. Quando nós vivemos nessa vida agitada, nós vamos perdendo um lugar onde a gente reabastece, onde a gente renova, onde a gente descansa. E quando ele traz esse relato, eu tenho certeza que, assim como eu, você percebe o quanto essa realidade não é agora do último ano, não é uma realidade de março para cá, é um padrão de comportamento e de vida da humanidade. Tanto que logo no início da pandemia, muitas pessoas diziam: a humanidade precisava dar uma freada, porque essa aceleração está consumindo. E consome de tal maneira que 98% da população, de alguma maneira, experimenta exatamente isso. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, assim como eu, já percebeu: a gente não consegue ouvir mais. A gente não consegue concentrar mais. Ele fala que é interrompido a cada 5 minutos uma propaganda na TV, mas talvez você nem um filme consegue assistir, porque ele demora 1h30. E nem esse tempo você aguenta mais. Imagina o tempo para silenciar, o tempo para parar, o tempo para ouvir a voz de Deus, o tempo para descobrir o verdadeiro lugar, para que essa fonte do cansaço vá embora. Esse mesmo autor diz também, numa entrevista que ele fez agora, que ele dizendo: essa vida agitada foi nos roubando os valores. E hoje nós temos uma sociedade que simplesmente o vírus foi um espelho de quem nós realmente somos. Nós somos uma sociedade de sobrevivência. Em última análise, nós somos uma sociedade com medo da morte. E ele diz assim: para sobreviver, sacrificamos voluntariamente tudo que faz a vida valer a pena. Não nos relacionamos mais, não nos aproximamos mais, vivemos isolados. Ele não está com isso dizendo para não fazermos isso, mas ele nos leva a uma reflexão para ver: nós somos seres agitados, seres que já andavam sozinhos e seres desesperados pela morte, com medo da morte, que inclusive agora, como uma máxima para não enfrentar a morte, nós estamos fazendo todas as medidas possíveis para preservar a vida. Só que a grande lição é que quando nós vivemos exaustos e cansados, você está fugindo da morte, mas numa grande ironia você não está vivendo.
Você está fugindo da morte, você está se protegendo da morte, você está se protegendo, quem sabe, do vírus. Mas a grande ironia é que você não encontra a vida nem quando está saudável. Então a grande pergunta é como essa nossa humanidade cansada, essa nossa humanidade pecadora, aprende que muito mais do que sobreviver, nós precisamos viver. Como que essa sociedade agitada, inquieta, exausta, cansada, começa a aprender que muito mais do que o valor de estar sobrevivendo, é a alegria de estar vivendo. Eu estou exausto, é a sensação de muitos de nós. E essa semana foi uma semana especialmente difícil. Notícias de morte, notícias de violência, notícias de tristeza. Estava numa ligação com a minha mãe, uma chamada de vídeo. Minha mãe mora lá no Rio Grande do Sul, cidade dela toda está fechada, há alguns dias já, comerciantes desesperados, lojas fechando, ao mesmo tempo o vírus aumentando, toda decisão com riscos, com medo, com tragédia. Enquanto eu falava com ela, ela mora num apartamento no centro da cidade, a gente começa a escutar barulho de um tiroteio. Um tiroteio em pleno centro da cidade. Escuta um tiro, escuta dois, escuta três. Minha mãe estava contando já da tristeza, dos momentos, da dificuldade. E como lá falou aquela canção de 1974, e quando olha para a rua tem uma violência ainda. Ali eu visualizei o que muitas vezes é a situação que nós nos encontramos, que tudo ao nosso redor nos leva à exaustão. Que tudo ao nosso redor se apresenta com esse cansaço para a vida. E talvez você já percebeu que muito além desse cansaço tem o cansaço das redes sociais, que você não só olha a tela, mas você briga na tela. Você entra na rede social para compartilhar uma notícia, para brigar por política. E o reflexo disso é que nunca muda, só piora. Você dorme mais entristecido, você dorme mais esgotado. E agora para você que está cansado, para você que está exausto, eu quero te convidar a olhar de novo para que Isaías nos fala. O texto da nossa leitura bíblica de Isaías nos falava assim: por que você reclama, ó Jacó? Jacó era o povo de Deus. Ele diz: por que você se queixa, ó Israel? Povo de Deus, por que você reclama? Por que você se queixa? Olha a queixa do povo, olha a reclamação do povo. O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Essa era a reclamação do povo. Deus está interessado pela situação que nós estamos vivendo? Deus está considerando essa causa? Aí Isaías lembra o que eu quero lembrar para mim e para você nessa manhã, você que escuta essa mensagem. Você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor Deus é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Deus não se cansa e não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Deus fortalece o cansado. Deus dá grande vigor ao que está sem forças. Os jovens, até eles, se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que palavra, que profecia de Isaías, que profecia para ser vivenciada na tua vida, na minha casa, na tua casa. Essa palavra de Isaías que está dizendo como você reclama, como você ainda pergunta se Deus se interessa. Você está lembrando quem é Deus? Você lembra quem é Deus? Deus é aquele que não cansa. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que o cansado que vem à sua mão e diz: eu estou cansado.
Ele renova as forças. Ele é aquele que o que está abatido diante dele renova o ânimo. Ele é aquele que vai nos dizer que, de fato, a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa humanidade é uma humanidade do cansaço. Ele diz: os jovens se cansam, os moços tropeçam e caem. Eu e você, na nossa humanidade, diante das notícias ruins, diante da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa incapacidade de se aquietar, nós cansamos. Mas aí ele nos diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam. Eles voam alto como águias. E esses que precisam de descanso começam a descobrir que, assim como Davi, na sua fraqueza, na sua exaustão, no seu cansaço, o Deus que cuida da vida dele é aquele Deus que diz: vem cá, meu filho, eu vou te levar para as águas de descanso. Vem cá, meu filho que está exausto e sem vigor, vem cá que eu vou te renovar. É assim que Deus quer conduzir a minha e a tua vida hoje. Eu lembrei de uma canção, a gente às vezes canta ela no culto da noite, que diz assim, uma canção de Ademar de Campos, chamado Ele Vem para Te Salvar. Diz assim: diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor. Quando clama o seu nome, quando você clama o nome do Senhor, Ele virá. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, eu digo para você que está cansado, o teu Senhor virá. E Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor, busque ao Senhor, assim como Maria, fique aos pés do Senhor. Você que está cansado, que está sobrecarregado, que está agitado, preocupado com muitas coisas, diante de muitas informações, exercite-se em silenciar, para deixar essa voz encontrar um lugar na tua vida. Ele diz mais: diga aos abatidos que não percam a fé. O Senhor é o teu escudo em meio às lutas. O Senhor é um refúgio na tempestade. O Senhor é uma torre na tristeza. Ele é uma fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Sabe, queridos, nós precisamos lembrar disso. A gente se cansa mesmo. As notícias nos esgotam mesmo. O nosso pecado nos entristece. A nossa humanidade nos deixa exaustos. Mas aqueles que esperam o Senhor, aqueles que ouvem o Senhor, aqueles que, assim como Davi, param e dizem: Senhor, Tu és o meu pastor e eu estou cansado, eu estou exausto. Vem que Deus o leva para um lugar de descanso. Vem que Deus o leva para um lugar onde Ele renova as forças. Eu lembro, já contei essa experiência, contei hoje na live do Instagram de manhã, já contei outras vezes essa experiência, mas em culto eu acho que eu nunca contei. Nós estávamos num retiro de mentoria, e nós fizemos um exercício de uma manhã de silêncio. E era na FATEV, em Curitiba, e o exercício era caminhar do prédio da FATEV até uma universidade, a Universidade do Meio Ambiente. E o combinado foi: nós vamos fazer essa caminhada em silêncio, ninguém vai falar nada. Eu lembro a experiência que nós íamos caminhando. No primeiro ainda tinha um sorrisinho, ainda tinha algum desconforto, porque nós não somos acostumados a silenciar, a se aquietar. Mas assim que a caminhada seguiu, e de fato todos ficaram em silêncio, o único barulho era o barulho dos nossos passos, a gente começou a perceber quanto tem barulho ao nosso redor. A gente ouvia barulho de um cachorro, ouvia barulho de uma pedra, ouvia barulho de uma panela, ouvia barulho dos carros, via buzina, começava a ouvir como tem barulho ao nosso redor quando nós estamos em silêncio. Mas a gente seguia, e eu lembro que naquele silêncio eu andava e ficava pensando: nossa, quanto barulho mesmo, como tem barulho. E aquilo foi me incomodando no meu silêncio, até que a gente chegou nessa Universidade do Meio Ambiente. E se você conhece lá, você vai ver que é um lugar silencioso. Aquele parque é silencioso, é de frente para um lago, um lugar muito bonito, silencioso. E de repente estava eu sem barulho algum, mas completamente agitado. Completamente inquieto. Até que a minha oração naquela hora foi de dizer: Senhor, tem muito barulho ao meu redor. Mas o maior barulho é o que está aqui dentro. Sabe, queridos, tem muito barulho ao nosso redor. Tem muito barulho das notícias ruins. Tem muito barulho, e barulho real, e barulho preocupante, que nos causa medo, que nos causa angústia, que nos deixa inquietos.
mas o maior barulho é aquele que está dentro de nós. E é por isso que hoje nós dizemos: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou andando pelo vale. E eu sei que quando a tua paz está na minha vida, eu não serei abalado por más notícias. Já dizia o Salmo: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Já tinha o convite de Jesus no início dessa mensagem, na leitura bíblica: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Deus conhece o teu cansaço. Pare de lutar. Escolha essa parte de ouvir Deus, de silenciar diante de Deus, de buscar a presença de Deus, de encontrar a força de Deus, para que todos esses barulhos de fora não sejam apenas mais um barulho como o que está aqui dentro. Mas que assim como Jesus, que diante de todos os barulhos sempre encontrava a voz do Pai, eu quero te dizer que o convite para mim e para você hoje é para encontrarmos a voz do Pai em meio a esse mundo cansado, exausto, cheio de más notícias, mas com uma boa nova, a boa nova do Evangelho, que nos diz que por aquilo que Jesus fez na cruz, quando a jornada é pesada, quando nos cansamos da caminhada, podemos segurar na mão de Deus e seguir adiante. Respire no dia de hoje. Deixa Deus renovar o teu vigor no dia de hoje. Deixa Deus acolher esse teu cansaço e descanse na presença dEle. Te convido para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é confronto e conforto. E como confronto ela nos diz: estamos inquietos, estamos preocupados com muitas coisas, estamos sem conseguir parar. E o Senhor nos confronta e nos diz: escolha a boa parte. A boa parte não quer dizer que você vai parar tudo, mas diz que mesmo em meio a toda a correria, você tem um lugar que você renova o vigor, que você é conduzido por esse pastor que te leva a águas de descanso. E Senhor, a todos os cansados, a todos os exaustos, a todos aqueles que estão perdendo a vista, o vigor e o apetite, que nessa manhã o cansado escute: o Senhor virá para te salvar. E assim, Senhor, renova o ânimo, renova o nosso vigor, nos faz experimentar essa boa parte que nada nos rouba, de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E assim renova cada um de nós, Senhor, na esperança daquilo que a Tua palavra nos diz, que céus e terras poderão passar, mas a Tua palavra não passará. Que o Senhor é o Senhor que é a esperança para a vida, mas também o Senhor é a esperança diante da morte. Que o Senhor é o Deus que nos traz boas notícias, mas é o mesmo Deus que nos diz que não precisamos temer más notícias, porque o Senhor, Criador do céu e da terra, nos deu de presente o seu Filho unigênito, e na cruz Ele levou todo o cansaço, toda a exaustão, e hoje nós podemos respirar, hoje nós podemos ser renovados. Hoje a nossa esperança pode se tornar viva de novo, e nosso vigor pode ser devolvido de novo, porque Tu és o nosso Deus. E assim, Senhor, nós queremos viver esse dia sendo abastecidos, renovados e pedindo: não nos deixa parar de ouvir a Tua voz, não nos deixa esquecer que Tu és o pastor que nos conduz a águas tranquilas e que nos dá o descanso. Senhor, assim como o Teu povo aqui reunido, cansado, exausto, nos renova. E eu quero orar, Senhor, pelas más notícias que nós tivemos essa semana. Notícias de morte. E na nossa cidade de Jaraguá foi a semana que nós mais recebemos essas notícias. Hospitais lotados. O caos que está ao nosso redor, esse barulho externo
que nos dá medo, que nos cansa e nos deixa exaustos. Nós queremos entregar para Ti. As notícias de pessoas queridas que estão com enfermidades, como nós recebemos essa semana também. Diga ao cansado: o Teu Senhor é um refúgio em meio às lutas. É uma fortaleza na batalha, e é isso que nós queremos experimentar, Senhor. Acolhe a nossa oração. Aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde que estão cansados e exaustos, vem nos salvar. Aos que estão com medo do desemprego, aos que estão sofrendo de todas as maneiras, aos idosos que estão em casa, a todos aqueles que, quem sabe, hoje choram o luto, choram a preocupação ou estão ansiosos diante da preocupação com alguma enfermidade. Vem salvar, Senhor. Vem salvar o Teu povo.